Num curto espaço de tempo, Lula coloca novamente o Brasil em posição de destaque no cenário internacional. A volta do país à CELAC, Unasur, levanta questões sobre que medidas econômicas serão necessárias para favorecer uma verdadeira e necessária integração. A retomada da industrialização ainda é um desafio, já que o acordo entre Mercosul e União Europeia traz desestímulos à indústria local, favorecendo a indústria europeia, que tem enormes quantidades de estoques de produtos sem mercado. As pressões para a venda de campos de petróleo avançam e no último dia 27 de janeiro, a Petrobras vendeu o campo de Albacora, contrariando o discurso de campanha do presidente Lula, que defende a revisão das privatizações. Seguem as pressões do imperialismo, enquanto Lula faz mudanças no setor militar para aumentar a capacidade de defesa da democracia ante as ameaças que ainda continuam a existir. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria, uma honra, uma responsabilidade imensa em estarmos nesse nosso novo encontro para buscar decifrar as interrogantes muito fortes, que surgem do Gigante do Sul. O Brasil, agora numa nova etapa, quando Lula coloca novamente o Brasil nos trilhos do progresso da história, inclusive na integração latino-americana, na CELAC, na Unasul, no fortalecimento do Mercosul, retomando parcerias estratégicas com os países que nunca deveriam estar longe de nós, como Cuba, Nicarágua, Venezuela, Argentina, Bolívia, todos. Mas hoje temos que falar um pouco de história, de crise militar e também das ameaças que ainda persistem para a democracia no Brasil. Persistem. Nós não podemos deixar de falar a mais absoluta verdade. No dia 8 de fevereiro, nós tivemos uma tentativa de golpe. E ali houve um fato gravíssimo. O batalhão da Guarda Presidencial, que deveria proteger a casa do presidente da República, o Palácio Presidencial, desapareceu. As portas foram abertas por dentro, não foram arrombadas, como disse o presidente Lula. Mas para nos falar disso, nós temos um convidado que nos permite unir jornalismo e história. História porque no golpe militar de 1964, o nosso convidado era exatamente o comandante aqui no Rio de Janeiro do batalhão que dava proteção ao presidente da República. Ele comandava esse batalhão. E ele disse ao presidente da República, João Goulart, que esse comando, esse dispositivo militar, tinha condições de neutralizar os golpistas que estavam ali insuflando o golpe no palácio muito próximo do presidente da República. Então, liderados pelo governador Carlos Lacerda, golpista, direitista. Mas o presidente João Goulart pensou diferente. Agora, o presidente de Lula viveu uma situação bastante diferente. Não houve a proteção, não houve quem lhe oferecesse, no tempo certo, aquela segurança que ele tem que ter, porque é a função da democracia. As Forças Armadas como guardiãs do país, mas também como guardiãs do Estado de Direito Democrático. Nosso convidado de hoje, para nossa honra aqui do programa Latitude Brasil, nos seus já mais de 90 anos de idade, cheio de história, de luta, de coerência, é o professor Ivan Proença, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Imprensa, que em 64 era capitão e comandante daquele dispositivo militar, teria, se não fosse perseguido duramente, estar já com a patente de general, que é o que lhe corresponde por justiça, por mérito. Muito boa noite, professor Ivan Proença. Seja bem-vindo aqui ao Latitude Brasil. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes da Telesur. Estamos à disposição.
O tema você já adiantou, né? O companheiro Beto já adiantou. Eu faço um resumo. Eu, na verdade, era do Regimento Dragões da Independência, que é cavalaria, né, no Exército, e existe o batalhão de guardas se revezando com os dragões na guarda presidencial. Então, são duas unidades do Exército se revezando. Eu pertencia aos Dragões da Independência e, na verdade, no dia 1º de abril, verdadeiro dia do golpe, eu fiz a intervenção honrando o exército a que eu pertencia, não é? As tradições da minha arma de cavalaria. Eu fiz a intervenção ali no Caco, na Faculdade de Direito, quando eles iam sendo estudantes, e mais os estudantes da UNITA iam sendo massacrados por um grupamento militar armado de metralhadores, revólveres. Sim, o grupamento estava armado militarmente, mas eram civis, era um grupo paramilitar, e com granadas de gás lacrimogênio, sufocando os estudantes dentro do prédio da Faculdade de Direito, e depois de afugentarem esses estudantes para a faculdade, para se abrigarem na faculdade, jogaram gás lacrimogêneo. Haveria um massacre típico dessa intervenção já ali em pleno 1º de abril de 64, iniciando a ditadura, e eu fiz a intervenção com a minha tropa. Não me cabe, hoje é a terceira entrevista que eu dou sobre, seria em torno desse tema também, mas esse tema está nos meus livros, na história do golpe, desde o dia 1º. Então, eu assumi o comando da guarda por ordem do coronel Carnaúba, subcomandante dos Dragões da Independência, e pude fazer essa intervenção. Então, foi essa a minha participação no dia do golpe. Agora, em relação à guarda, é preciso lembrar que aquela guarda fardada, bonita, aquele uniforme tradicional dos Dragões ou do outro batalhão de guarda, aquilo é simbólico, é tradicional, é histórico, mas aqueles militares que ali estão, né, não são os militares que propriamente fariam a guarda, a segurança do palácio / do presidente. Existe agora, claro, estou afastado há muitos anos, mas existe um grupamento treinado e cuja função específica é garantir a segurança do presidente e, evidentemente, do próprio palácio. Essa é que agora jogam a culpa uns nos outros. Eu acabei de ver no noticiário que a PM diz que foi a culpa de Exército, o Exército diz que foi a PM. Exército não, o Exército, as Forças Armadas têm uma função belíssima no país, elas são importantíssimas, né, para o nosso Brasil, em toda a sua extensão, em seu território imenso, mas o verdadeiro exército não era aquele que estava ali, e nem é esse exército desse presidente que acaba de deixar o cargo, derrotado nas eleições limpas. O exército verdadeiro não é esse. Ele foi um mau militar, não é? Deveria ter sido excluído, por motivos que aqui não declarar, porque alongaria muito a entrevista, mas ele, na verdade, não representa, e nem esses generais ou coronéis que estão junto dele, constituem realmente um prolongamento, entre aspas, daqueles militares de 64, até porque foram alunos e se formaram sob a orientação daqueles militares de 64. Os militares negalistas teriam condições de ter sufocado o golpismo naquela época, não é? Beto, o Terceiro Exército já tinha aderido ao Brizola novamente. Como o Brizola fez em 61, com a cadeia da legalidade, ele conseguiu o apoio do Terceiro Exército. Havia militares legalistas no meu regimento, havia ali na Aeronáutica Brigadeiro Teixeira, o Rui Moreira Lima, que depois Brigadeiro Rui Moreira Lima, havia plenas condições. No meu livro, eu falo isso no meu livro, está esgotado, não estou caetituando,
eu conto isso, havia plenas condições, foi um golpe fácil, faltou iniciativa e comando. Então, na verdade, o presidente não quis, houve até quem dissesse depois, um certo exagero, não derramou sangue por 24 horas, derramou por 21 anos. Não, mas eu acho que não haveria derramamento de sangue. Não, nós tínhamos condições de uma imposição nossa e evitar o golpe. Então, apenas quero acrescentar, quem alertou o presidente mesmo algumas vezes foi o serviço, o grupo de informações do presidente de 2 militares, Anacir Abreu e Loureiro. Os dois, um major, outro tenente-coronel e major, os dois me narraram isso, não foi só a minha, outros depois em prisões que nós ficamos, os dois alertaram o presidente várias vezes sobre o golpe que haveria. Mas o chefe da Casa Militar, né, na boa fé, mas enganado, disse que eles estavam vendo fantasmas, que não haveria golpe nenhum, e eu estava vendo, e proporcionou um jantar ao Jango com os comandantes das regiões militares, que eram, mas depois traíram, já estavam realmente, desde então, tramando o golpe. Então, os dois, o Loureiro e o Anacir, o tenente-coronel major, alertaram o presidente várias vezes. Professor Poença, e hoje, que paralelos? O batalhão da Guarda Presidencial, a segurança não atuou em defesa do Palácio Presidencial e dos 3 poderes. Como foi isso? Eu repito, não é bem o batalhão, seria a Guarda ou dos Dragões ou do BG, do Batalhão de Guarda, né? Na verdade, haveria um grupamento, parece que mudou, que é encarregado dessa segurança imediata, de agir, de entrar com armas, não agiu, não. Aí é que vem a questão do colaboracionismo de militares, de oficiais de alta patente com a invasão, com as invasões, com aquela barbárie. Então, essa omissão, eu vou dizer, criminosa, posso dizer assim, está sendo apurada. Eu tenho, já aconteceu, viram a questão do Coronel Cid, vocês estão a par do que ocorreu hoje, né, com ele, e o que vem ocorrendo, as providências já estão apurando as responsabilidades, inclusive nominais de oficiais, e ao que tudo indica, o novo comandante do Exército já concordou em que haverá punições aos omissos ou colaboracionistas, porque houve até colaboracionismo também, não foi só omissão, não, estímulos e etc. Bom, aí eu diria, eu sei que o nosso tempo é curto, eu diria o seguinte, que é maior colaboracionismo do que a instalação de acampamentos na porta dos estabelecimentos militares, na porta da AMAN, Academia Militar de Agulha Negra, aquela instituição belíssima, extraordinária, que forma os militares oficiais, que é maior colaboracionismo do que permitir aqueles acampamentos onde se criaram bombas e se tramaram as intervenções golpistas no país. Muito bem. Uhum. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil, que conversa hoje com o professor Ivan Proença, e que no próximo bloco nós vamos discutir exatamente sobre os desafios atuais em que a democracia precisa convocar a população para ser estável, consolidada, e também de que maneira fazer uma introdução ou uma convocação aos próprios militares para um projeto em defesa da soberania do país, que inclui, evidentemente, o Estado de Direito. Já já voltamos com o Latitude Brasil. Latitude Brasil conversa hoje com o professor Ivan Proença,
Ele que, aos 92 anos, perseguido pelo golpe militar de 64, quando tentou defender a legalidade e o Estado de Direito, estaria hoje na patente de general, mas continua a sua luta em favor da democracia, da soberania e da justiça social. Professor, o dia 8 de janeiro passado, aquela barbaridade golpista, fascista que houve ali, ela traz uma série de desafios e interrogações para as forças democráticas brasileiras. Como responder ao desafio de convocar o povo, porque só com a entrada do povo no cenário poderemos ter certeza de fato de uma estabilidade democrática. Como fazer? Bem, não foi surpresa a tentativa de golpe. Você mesmo, Beto, falou, olha, eu quero dizer assim, essa terceira entrevista, mas essa é muito especial, né? Porque a nossa telesura e o trabalho de vocês, olha, é um trabalho extraordinário e Muito fundamental obrigado. para as lutas democráticas Muitas graças. nessa América Latina. Então, na verdade, não foi de surpresa. Surpresa foi a maneira esdrúxula pela qual eles exercitaram a sua sanha incontrolável, movidos por seitas e por crenças estranhas e nebulosas, não é mais preparado, tudo isso muito bem preparado. Sim, foi surpresa o processo em si. Mas agora, como você pediu, o que nós vamos fazer? Bom, os indícios estão aí. A comissão de anistia já foi extinta, já foi renovada. Nós, por exemplo, eu, o comandante Luiz Carlos Moreira, o comandante Santa Rosa, o general Bolívar, nós já retomamos a ADINAM, Associação Democrática e Nacionalista dos Militares. Então, nós estamos agora já nos... E acho, vou dizer o que eu tenho dito em outras ocasiões. Existem inúmeros oficiais de alta patente legalistas, sim, existem. Outros, como o general Tomás, existem. E nacionalistas, sem ser aquele ufanismo exagerado, estranho, suspeito, quase que nazi ou quase fascista do ex-presidente. Então, existem legalistas e nacionalistas. Um parêntese, a campanha O Petróleo é Nosso surgiu em duas frentes, Clube Militar e ABI. Aí vocês veem que realmente existem esses oficiais. Não é? É preciso haver um diálogo com eles, entendeu? Porque eles são assim, muito fiéis ao juramento que nós fazemos quando somos promovidos a oficiais das Forças Armadas. Então, esse diálogo é indispensável, não é? Independente das nossas posições, já são conhecidas, agora é preciso que haja... Há vários generais Tomás, vários, né? E quando ele disse que era a favor da legalidade, a favor da democracia, ele foi porta-voz. Ele não falou aquilo num rompante individual, não. Foi porta-voz, é sinal que esses oficiais legalistas e barra nacionalistas, nacionalismo fraterno, não é nacionalismo, né? Tirano, nacionalismo fraterno, existem, sim. Então, esse elo tem que, essa aproximação tem. Eu não sei se o ministro Múcio, não sei. Aí é preciso acreditar no pragmatismo do Lula. Se Lula não conseguir, eu acho que ninguém... Eu não sou PT nem lulista, sou brizolista, como todos sabem, ocupei vários cargos no governo do Brizola, mas, na verdade, estamos com Lula, firmes ao lado de Lula, firmes ao lado do PT, são guerreiros, e o Lula é a figura mais indicada para enfrentar esse quadro que aí está. Ele saberá resolver. Eu fiquei meio assim com a indicação do Múcio, mas eu tenho certeza que haverá um consenso nesse sentido de, sem rendição, sem subordinação, nós estamos dialogando com aqueles militares,
legalistas ou nacionalistas. E também sem impunidade, não é, professor? Porque é muito Bom, aí é importante outro que fator. Por exemplo, esse deixe-me só claro, falar uma vamos coisa. lá. Pois Eu não. fui anistiado. Apesar do episódio Caco, apesar de todos os conflitos, eu fui anistiado, afinal, né, uma anistia, ganhei essa anistia, mas a reciprocidade foi indecente. Como eu e outros ganharam anistia, legalistas, constitucionalistas, ganhamos anistia. Em contrapartida, torturadores e assassinos foram anistiados. Isso foi um precedente terrível. Essa reciprocidade desculpe o termo, indecente. Então, eu espero que... Olha, muitas etapas dessa tentativa de golpe têm os antecedentes nas impunidades. Foram muitas impunidades, ao longo das épocas. Então, eu espero que dessa vez haja nada de perseguição, de revanchismo, nada disso. Isso não existe da nossa parte. Nós não somos assim, nenhum de nós. Muito bem. Professor, existe tem que haver. Houve um diálogo no final do ano de 1964 do comandante Che Guevara com Darcy Ribeiro. E isso foi em Cuba. E esse diálogo, o comandante Che chamava a atenção do Darcy. E como é que vocês permitiram? Como é que vocês entregaram? Como é que vocês não resistiram? Como não defenderam? Vocês estavam com as ferramentas nas mãos para sufocar o golpe. E o Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro, chorou copiosamente, praticamente reconhecendo a bronca histórica, fraterna, evidentemente, que o comandante Che lhe deu. Como evitar que essas situações, então, não voltem? Porque o senhor mencionou bem, sempre houve correntes progressistas dentro das Forças Armadas brasileiras, Marechal Lott, a campanha do petróleo anoto, a industrialização, as empresas estatais, mas é preciso mobilizá-las e convocá-las para uma unidade cívico-militar. Por favor, discorra. Eu achei muito bom você citar Darcy Ribeiro. Ele chorou e foi além. Ele declarou 2 pontos. Fracassei em todos os meus projetos da vida. Eu tentei salvar os meus índios, fracassei. Eu tentei dar escolas e alfabetizar as crianças, fracassei. Mas todos os meus fracassos foram vitórias, porque eu detestaria estar no lugar dos vencedores. Ele reconheceu, foi muito bonito o reconhecimento do Darcy. Realmente. Só que nós poderíamos ter vencido naquela época, né, pois professor? E como também, e não se repita, que não se repita, porque as consequências terríveis virão para as gerações futuras, e aí virão também para o povo. O povo necessita estar quer dizer, junto com os avanços democráticos, as consciências tranquilas, o povo tem que estar junto. Então, eu acho que se houver uma motivação nesse sentido, não é, inclusive de consciência crítica, e houver crença na educação com E maiúsculo, é aquela velha história, cada CIEP que se deixa de fazer é um presídio amanhã que vai ter que fazer. Então, eu acho que esse somatório de consciências críticas vai nos favorecer um futuro mais digno, né, mais consequente. Por exemplo, para salvar os índios Yanomamis, que estão sendo exterminados agora por Bolsonaro até há pouco tempo, é preciso a participação das Forças Armadas em nome do povo brasileiro e dos direitos dos índios. Sim. Alguns militares da linha transversa, né? Alguns militares pregam
que o território dos Yanomami tem que ser diminuído, porque é muita terra para esses índios e outros territórios também, muita terra. Meu Deus, que ignorância! O índio é nômade, o índio é errante, porque aqui acabou reduzida a fauna, reduzida a flora, reduzido o terreno não é mais fértil, o índio é errante por natureza também. Então, é absurdo isso em relação aos verdadeiros, né, donos da terra. Então, é preciso que haja. Hoje saiu a notícia: 15 mil adultos indígenas e Yanomamis estão doentes. Foram 500 crianças mortas em 4 anos. Isso, meu Deus, isso é crime. Eles têm que ser enquadrados nessa. É genocídio, é genocídio. Também foi pandemia e essas Yanomami. Então, a consciência também tem que ser, a crítica tem que ser abrangente ao respeito às populações indígenas, de modo que agora esse passo que foi dado, os passos que deram ontem e hoje na substituição dos líderes de FUNAI, desses órgãos todos, já mostra que o governo vai resolver o problema. Vai resolver. Exatamente. Professor, estaremos sempre aqui vigilantes e de plantão em defesa de uma ação democrática do povo brasileiro, com as Forças Armadas incluídas num projeto democrático e soberano, por meio de uma unidade cívico-militar. Muito obrigado, porque o senhor contribui enormemente para essa necessidade histórica. Muito obrigado pela sua participação aqui em Latitude Brasil. E os senhores todos da Telesul, fico feliz, né, de estar aqui sendo entrevistado, um prazer imenso, e tenhamos confiança em nós mesmos também, junto com esse processo de transformação do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ivan Proença, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Imprensa, ex-militar, perseguido, militar legalista, progressista, democrático, sempre democrático. A vocês que nos acompanharam, obrigado pela atenção. Até a próxima semana, quando estaremos novamente aqui no nosso compromisso, sempre com o Telesur, para decifrar as interrogações que surgem, fortes ainda, sombrias às vezes, desse gigante do Sul, o Brasil. Aquele abraço. Tchau.